Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E hoje vamos estudar a revelação do profeta Isaías a respeito da vinda do Messias. E esta revelação foi feita aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias. Também vamos trazer no estudo de hoje todas as respostas para esta visão de Isaías 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, e vamos trazer as respostas 700 anos depois, aproximadamente, no Novo Testamento, pela boca do próprio Messias e dos seus discípulos. Responderemos todos os versículos, do versículo 1 ao versículo 12 de Isaías 53. Então, leremos Isaías 53, do 1 ao versículo 12. Quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabia o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão de meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma. Como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E esta é a resposta de Isaías 53, versículo 1. Vamos ler João 17, versículo 18, 19 e 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também
por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui Jesus fala claramente com os seus discípulos e para seus discípulos. Aqui ele fala que oraria por estes, que são os seus discípulos, que ele enviaria ao mundo para pregar o seu evangelho. E também oraria por aqueles. Quem são aqueles? São todos aqueles que ouviram e creram pela palavra dos seus discípulos, o seu evangelho. Agora, esta é a referência de Isaías 53, versículo 2. Então, vamos ler Atos 4, versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Aquele que foi desprezado, aquele que não tinha beleza, desprezado pelos homens, ele é o Salvador. Esta agora é a referência para Isaías 53, versículo 3. Vamos ler João 1, versículo 10 e versículo 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para o mundo, que no caso aqui é toda a terra. Veio para os seus, que no caso aqui são os judeus, e os judeus não o receberam, quem ele realmente é, com tudo aquilo relatado e escrito por Isaías. Agora vamos ler mais uma referência a Isaías 53, versículo 4. Vamos ler João 12, versículo 32 e versículo 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte haveria de morrer. Neste versículo conclui aquilo que Isaías previu, que ele ia levar sobre ele os nossos pecados. O homem que morreu naquela cruz, foi ele que fez isso por todos nós. Vamos ler mais uma referência a Isaías 53, agora do versículo 5. E os versículos que vamos ler como referência a Isaías, Romanos 6, versículo 6 e versículo 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Agora a referência é a Isaías 56, versículo 6. Então iremos ler Mateus 9, versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Esta foi a visão do Messias, uma visão pastoral, porque ele é o único pastor. Mais uma reação a Isaías 53, agora é o versículo 7. E para o versículo 7, leremos Mateus 27, versículo 39 e versículo 40. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Essa, com certeza, foi uma ideia totalmente satânica,
porque era o único que desejava que aquele homem descesse daquela cruz, porque foi naquela cruz que ele incluiu o pecador em sua morte e os deu vida mediante a sua ressurreição. E agora, mais uma reação a Isaías 53, agora ao versículo 8. E para o versículo 8, iremos ler Romanos 4, versículo 24 e versículo 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta o que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Salvador, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Mais uma referência a Isaías 53. E agora é ao versículo 9. E para a referência ao versículo 9, vamos ler Tiago 5, versículo 5 e versículo 6. Deliciosamente vivertes sobre a terra e vos deleitartes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Agora a referência será a Isaías 53, versículo 10. E para a referência do versículo 10, vamos ler João 12, 27 e 28. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Agora, mais uma referência a Isaías 53, e agora ao versículo 11. E para este versículo, vamos ler Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Este é o chamado do Salvador. O Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. Você é um pecador? Você foi chamado ao arrependimento. Por que você ainda não recebeu o perdão e em si o arrependimento? Por que será? Porque a salvação não foi feita? Porque o perdão não foi entregue? Não, porque você está rejeitando o teu Salvador. E para finalizar, a última referência, Isaías 53, versículo 12. E para este versículo 12, iremos ler João 6, do 38 ao 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, possa esclarecer esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos.
Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.